ser. Vamos, vai ser um prazer. Em um dos nossos departamentos de maior sucesso. O pessoal está viajando muito, não? Tudo bem, você como é que tá? Tudo bem? Você, como é que estão as coisas? Lembro, já conhecia, né? O Cláudio está diferente. O Cláudio era auxiliar do João de Oliveira Severino. Da assessoria de imprensa. João Severino de Oliveira. Fazia as designações, você lembra? Organização. Refugiadas pela nossa sociedade. Então é importante esse canal, né? Associações que defendem a cidadania. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. O nosso convidado é o Dr. Paulo Dimas de Beles Mascaretti, secretário estadual da Justiça e Cidadania. O Dr. Paulo foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi presidente da APAMAGES, que é a Associação de Classe da Magistratura Paulista. Antes de ingressar na magistratura, o Dr. Paulo foi promotor de justiça aqui no Ministério Público e está aqui conosco para falar sobre a sua trajetória. Dr. Paulo, muito obrigada. Em nome de toda a diretoria, que já recebeu o senhor há pouco, em nome de toda a diretoria, eu agradeço a sua presença aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui na nossa APMP, da qual fui associado. Estive aqui participando das atividades da associação entre 79 e 83. Estive aqui quando o presidente Fleury comandava a nossa associação, depois no período do Cláudio Alvarenga, e foram períodos em que nós tivemos um convívio muito bom e é uma felicidade muito grande depois de tantos anos estar aqui na PMP participando aqui desse novo projeto que vocês estão desenvolvendo junto à sociedade de São Paulo. Exatamente, o APMP e Sociedade, para mostrar para a sociedade e para os membros do Ministério Público como é que é a pasta, o que faz a Justiça e Cidadania e também como foi a carreira do senhor. Porque não é fácil chegar a ser presidente do Tribunal de Justiça, o senhor que começou como promotor de justiça aqui no Ministério Público. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse início da carreira. Olha, foi um momento especial. Eu fiz a faculdade do Largo de São Francisco. Na verdade, eu tive a felicidade de passar no vestibular dessa faculdade e um pouco antes de ingressar na faculdade, meu pai faleceu e eu, na verdade, passei a trabalhar com uma pequena copiadora lá no Alto do Ipiranga para manter e ajudar a família, minha mãe e meus irmãos, né? Na época eu tinha 16 para 17 anos e, na verdade, a partir daí, na trajetória da faculdade, eu me engajei muito no centro acadêmico, desde do tempo da academia. Eu me interessava muito por questões institucionais, né? Política, a questão da cidadania, a questão da convivência das pessoas em sociedade, as grandes preocupações que nós tínhamos na época, né? Que era a época ainda que tínhamos aí o regime militar. Então foram anos ricos de experiências,
na universidade, mas não me permitiu na universidade fazer estágio, o estágio jurídico. E eu, quando me formei, incentivado por um grande amigo, o promotor Roberto Luiz Ferreira de Almeida, ele me incentivou a estudar para fazer o exame da ordem e também para fazer um concurso do MP que se abriu em 78. E eu, entusiasmado, comecei a estudar, estudava durante o dia, nos intervalos do trabalho, depois à noite, e consegui passar no exame da OAB, tive a felicidade de ser aprovado naquele concurso do Ministério Público, que se iniciou aí o exercício em 79, foi um período em que eu aprendi muito. Eu digo que naquele ano, outubro de 79, quando assumi o Ministério Público, aquilo mudou a minha vida. Mudou muito porque deixei de lado então aquele pequeno comércio, passei a ter a partir daí uma carreira jurídica, né, que sempre foi meu sonho, estar atuando numa carreira jurídica, e fiquei por 4 anos no Ministério Público. Fui muito feliz no Ministério Público, conheci colegas notáveis, inclusive os colegas que comandavam a nossa associação. Tive muito contato naquele período já com o Washington Barra, que era curador de família, e depois acabei, em 83, ingressando na magistratura, fiz um novo concurso e também, graças a Deus, fui muito feliz na magistratura. Então foi uma carreira que a gente começa lá no primeiro degrau, e quando você começa a carreira, você não imagina, né, o que você vai percorrer, onde você vai chegar. Eu posso dizer que o judiciário mudou muito, né, tanto o judiciário como o Ministério Público, como a justiça, né, nesses últimos anos, porque na época, quando eu entrei em 79 no MP, eu cheguei aqui, pus na minha mala aqueles livros que a gente ganhava, tinha até um livro com modelos de denúncias, modelos de cotas que a gente tinha que lançar nos autos. Aquilo era muito útil, a revista Justiça que nós tínhamos naquela época, e recebíamos aí os impressos, papel carbono, borracha, né? Então os nossos materiais de trabalho nós levávamos numa mala. Eu lembro que eu tinha uma mala que quase parecia um vendedor de laboratório, e transportava ali uma pequena também máquina de escrever. Isso se repetiu quando ingressei na magistratura, e hoje nós encontramos, né, o Judiciário, o Ministério Público, todo digital, uma nova realidade, né? E evidentemente que a solicitação da sociedade em cima do Ministério Público e da magistratura foi aumentando, né? Nós tivemos aí a oportunidade de ser aí, nos últimos anos, protagonistas de milhões de processos que vão entrando, e isso mostra que é fundamental uma confiança da sociedade, né, nos poderes constituídos, e principalmente no Ministério Público e no Judiciário. Então, a partir daquele momento que eu ingressei no Ministério Público, depois da magistratura, nós fomos acompanhando a evolução dos tempos, as carreiras, né, tendo aí a sua evolução, e eu fui muito feliz nas duas carreiras. E na magistratura comecei lá no litoral, como comecei minha carreira no Ministério Público, depois vim para a capital, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção, desde o tempo do Ministério Público, a atividade associativa, né? E isso que me faz feliz estar hoje aqui na PMP, porque é fundamental, né, a atividade associativa, defendendo não interesses corporativos das nossas instituições. Eu sempre digo que as nossas associações, elas defendem a cidadania, porque nós temos que ter instituições fortes, independentes, instituições que funcionem, que procurem atender os anseios da sociedade, que procurem melhorar o acesso à justiça. Então, eu, nesses momentos que eu participei diretamente da atividade associativa, eu comecei a sentir cada vez mais a sua importância. E hoje, né, diante de toda dessa turbulência institucional, cada vez mais importante a atuação das nossas associações. Eu, na associação da magistratura, a PAMAGES, eu participei desde que cheguei na capital, em 87, fui secretário, depois tesoureiro, participei de outras ações dentro da nossa associação dos magistrados, fui 3 vezes vice-presidente, depois participei do conselho, participei de muitas eleições, né? Posso dizer que ganhei algumas, perdi várias, né?
e nunca desanimei. Eu acho que a gente tem que ter, né, aquele ideal, né, principalmente, né, aquela vontade de fazer a diferença na atividade associativa, e eu cheguei depois a presidente da APAMAGES, no biênio 2010-2011, fui presidente, e sempre num relacionamento muito estreito, muito direto também com a PMP, né? E aqui tínhamos um contato muito estreito com o Washington Barra e com toda aquela diretoria, com os outros presidentes que por aqui passaram. Então foram momentos especiais quando eu estive na APAMAGES e esteve ao meu lado sempre um presidente da PMP. E juntos lutamos em tantas ações importantes para a defesa das instituições e, evidentemente, para também melhorar, né, as condições de trabalho e as próprias condições funcionais dos nossos juízes e dos nossos promotores. Agora, o senhor começou na carreira antes de 88, Isso. um pouquinho antes de 88, que foi a edição da Constituição Cidadã, o senhor ingressou na APAMAGES, o senhor pegou toda essa movimentação, então o senhor pode falar um pouquinho das dificuldades antes e hoje, como é que está após a Constituição? A gente sempre fala que as nossas carreiras, né, as carreiras públicas e principalmente as carreiras da magistratura e do Ministério Público, elas estão sempre, de alguma maneira, numa situação de protagonismo, e isso leva muitas vezes a situações em que as outras instituições, outros poderes, né, procurem de alguma maneira diminuir a importância da magistratura e do Ministério Público. E a gente tem que procurar fazer um trabalho de permitir que as nossas instituições não se verguem ao poder político, ao poder econômico, que essas nossas instituições estejam sempre aí, né, em primeiro lugar, unidas para defender as instituições, defender o protagonismo do Judiciário e do Ministério Público, mas principalmente o protagonismo da Justiça, né? As pessoas anseiam muito por justiça, procuram cada vez mais a nossa justiça, e nós temos que dar uma resposta, e para que a gente possa dar uma resposta eficaz, uma resposta justa, as instituições precisam estar fortalecidas, precisam ter autonomia, precisam ter independência. Por isso que brigamos muito na Constituição de 88 para que fosse reconhecida, né, a instituição do Ministério Público, a instituição da magistratura, como instituições perenes, como instituições autônomas e que possam exercer, né, o seu papel junto à sociedade. E lembro que nesse período pré-constituinte e logo depois da edição da Constituição, foram muitas e muitas as lutas associativas que vieram, né, para que a gente pudesse, de alguma maneira, reafirmar o papel importante, o papel fundamental das nossas instituições, magistratura e Ministério Público. Então eu fico feliz de ver que nós evoluímos, que nós avançamos. O Ministério Público, com a Constituição de 88, ganhou uma força extraordinária que nós não tínhamos no período que eu estive na carreira, né? Não tínhamos aquela força, aquele papel fundamental, né? Principalmente na área civil, né? Protagonista em ações civis públicas, proteção do meio ambiente, proteção do consumidor, enfim, tantas ações novas que o Ministério Público passou, né, a ter aí um protagonismo, e isso mostra que nós temos ainda que continuar trabalhando e avançando para não perdermos aquilo que conquistamos com a Constituição de 1988. Hoje o trabalho nosso, principalmente, é reafirmar o nosso papel, né, o papel dos segmentos da justiça, nessa situação hoje de dar à nossa sociedade melhores condições de vida. Temos aí, né, uma possibilidade de combatermos a corrupção, a improbidade administrativa, e eu, depois de termos aí uma vida associativa muito intensa, já chegando no tribunal, depois de ter exercido a presidência da associação, nós lá no órgão especial, também depois na presidência do tribunal, sempre procuramos ter esse contato, essa comunicação com a sociedade. Isso é fundamental. Eu acho que quando a gente faz um trabalho de comunicação eficiente com a sociedade, nós saímos ganhando, porque temos a oportunidade de mostrar o que estamos fazendo, prestar contas à sociedade do que as nossas instituições realizam em prol do bem comum, né? Então eu fico feliz aqui de estar vendo você aqui, toda a equipe de comunicação aqui da PMP, porque nós na APAMAGES investimos muito também em comunicação, né? A comunicação externa. Nós não podemos ficar só falando para nós mesmos, falando só internamente, nós temos que nos comunicar com a sociedade. E lá na APAMAGES primamos muito
para aprimorar o nosso setor de comunicação e fizemos isso também no Tribunal de Justiça e também sempre enxergamos na PMP essa preocupação com a comunicação externa. E acho que nós temos aí, né, falava há pouco com o nosso presidente Paulo Penteado, nós temos muito ainda que trabalhar e avançar, porque os tempos são bicudos, são tempos difíceis e a evolução da sociedade, ela nos últimos 20 anos tem sido alguma coisa que nós temos que ter muito trabalho para acompanhar, né? Tanta evolução, né? E vamos ter muitos desafios pela frente, né? Começar com que a tecnologia traz e já trouxe, né, muitos desafios novos que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia. O senhor foi promotor de justiça, passou por diversas comarcas e fez o atendimento ao público. É né? verdade, é verdade. Depois, como juiz, também o senhor passou por várias comarcas ou ficou só? Passei em várias comarcas. Também Passei teve esse, no litoral, esse contato, né? Como presidente do tribunal, mais de 20 milhões de processos. É verdade. Ou seja, as demandas, os problemas que a sociedade enfrenta. E hoje o senhor está na Secretaria da Justiça e Cidadania, que também cuida direto com os problemas da sociedade. É verdade. Como é que o senhor vê o papel do promotor de justiça e do juiz que está ali no atendimento direto com a sociedade, essa ligação com a sociedade, a instituição e a sociedade? Olha, isso é uma coisa que sempre me preocupou, né? Tanto no Ministério Público como na magistratura, e isso nós tínhamos aí como uma bandeira forte do associativismo, damos aí o respaldo necessário para que os juízes e promotores, principalmente os de primeiro grau, que estão lá na trincheira, né? São ali os primeiros, né, a enfrentar os desafios das mais diversas comarcas, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a associação tem que ter esse papel de dar esse respaldo, né, de fazer um trabalho junto aí às chefias das instituições para que a gente tenha boa estrutura para os juízes e promotores em primeiro grau, que nem sempre se alcança isso, né? Eu lembro que estive aí visitando fóruns, lugares onde as condições de trabalho são muito ruins, né? Os prédios são, muitos deles, inadequados, e nós estamos tentando avançar para que essa estrutura vá melhorando, né? E precisamos, com certeza, ainda melhorar muito essa estrutura, mas o processo digital aqui implantado em todo o estado já foi um avanço, né? Nós temos investido, e eu acho que isso acontece também no Ministério Público, na capacitação, na melhor qualificação dos nossos servidores, né? Eu acho que nós temos um compromisso, tanto o Ministério Público como a magistratura, com a melhoria do serviço público, né? Isso significa melhorar as estruturas de trabalho, capacitar melhor os nossos servidores, como se nos comunicarmos melhor com a sociedade. Então, acho que é um trabalho que devemos fazer, inclusive, unidos, né? Eu acho que tanto o Ministério Público como a magistratura, às vezes tem suas divergências, né? Nós temos aí, às vezes, algumas posições de parte a parte, né, que podem levar a caminhos distintos, mas, no essencial, acho que nós temos objetivos comuns que nos unem e nos levam a trabalhar cada vez mais para dar essa estrutura aos juízes que estão lá na ponta, né, os juízes e promotores, né? E acho que isso também aí vai de encontro ao que o governo do Estado precisa desempenhar o seu papel de dar os recursos materiais, principalmente, os recursos financeiros, para que a gente possa fazer esse trabalho de melhorar essas estruturas. É que agora o senhor trabalha no Executivo e tem um orçamento, né? É verdade. Na magistratura o senhor tinha uma certa independência. É verdade. Mas no Executivo, como é que funciona isso? Olha, eu, como disse, eu fiquei 36 anos na magistratura, 4 no Ministério Público. Depois de 40 anos de carreira jurídica pública, eu recebi o convite para me aposentar e começar numa nova fase, uma nova missão no Executivo. Eu sopesei na época, aquele friozinho na barriga, né? Você dizer, bom, vou aposentar, nunca mais vou ter oportunidade de vestir a toga, de estar participando de julgamentos, né? Eu estava já como desembargador há 14 anos, na 8ª Câmara de Direito Público, tinha passado pelo órgão especial, passei pela presidência do tribunal e
retornei para a minha Câmara, onde fiquei por um ano, né, julgando os processos que para lá eram distribuídos. Mas veio a ideia de um novo desafio, né? A Secretaria da Justiça tem uma importância na interlocução do governo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Então isso me animou, porque eu posso, no âmbito do Executivo, também dar alguma contribuição para que a gente possa manter essas instituições que eu mencionei, né, funcionando bem, né, ter uma oportunidade de levar o governador, levar os outros secretários a grandiosidade dessas instituições e as suas necessidades, né, de aprimoramento, de proximidade maior com a sociedade. Então é um trabalho interessante. E além disso, né, a nossa Secretaria da Justiça tem inúmeras outras atribuições importantes que nós temos a oportunidade então de atuar junto à sociedade em vários aspectos. Por exemplo, nós temos lá todas as possibilidades de atuar nos conselhos, atuar com coordenadorias e com comitês na defesa dos direitos humanos, né? Então nós temos lá políticas de proteção da mulher, políticas voltadas à comunidade LGBT, políticas públicas voltadas à questão do racismo, né? Do combate ao racismo. Nós temos também o Fórum Interreligioso para combater a intolerância religiosa. Temos lá, ainda, além disso, outras ações voltadas a combater o trabalho escravo, o tráfico de pessoas. Então esses conselhos, coordenadorias que nós temos internamente na Secretaria são muito importantes, né? E a gente tem que trabalhar agora para que eles atuem cada vez mais, né, próximos da sociedade e atendendo às suas necessidades. E temos lá programas importantes na Secretaria, né? Temos um programa chamado Provita, em parceria com o Ministério Público, a proteção a vítimas e testemunhas, né, que devem depor a partir de crimes violentos, crimes graves, né, inclusive crimes de corrupção que essas pessoas vão depor e precisam de uma proteção especial, né? Inclusive proteção muitas vezes envolve réus colaboradores, um programa importante que nós estamos procurando cada vez mais fazer com que ele tenha, né, efetividade. Temos um outro programa também, PPCAM, que é voltado à proteção de crianças e jovens, né, ameaçados de morte. Temos um programa chamado CRAVE, né, que esse CRAVE representa o Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes Violentos, né, e também em parceria com o Ministério Público. Estamos aí até para renovar um convênio, para ampliar esse trabalho. Então, ali nós temos a proteção da mulher, proteção também de outras pessoas que foram vítimas de crimes violentos ou são familiares de pessoas até vitimadas em crimes graves, né? Nós, inclusive, com o CRAVE, estivemos presentes lá em Suzano para dar apoio com os nossos psicólogos e com os nossos assistentes sociais na Escola Raul Brasil, né? Então, temos aí várias ações, né? Os CICs, Centros de Integração de Cidadania, temos aí outras ações aí que também representam, né? Inclusive, temos 5 entidades vinculadas, em que também o papel do Ministério Público é fundamental. Fundação Casa, que o senhor é Fundação presidente Casa, também, eu sou que é bem... presidente acumulando lá as funções. Temos o PROCON, temos o IPEM, temos o ITESP, que é a Fundação, o Instituto de Terras de São Paulo. Estou faltando falar do IMESC. O IMESC é um setor importantíssimo para perícias judiciais. Doutor Paulo, 4 meses à frente da pasta, o senhor já lançou diversas campanhas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre elas. É verdade, nós nos incumbimos de reestruturar algumas estruturas na nossa secretaria e passamos aí a trabalhar em campanhas importantes, porque uma Secretaria da Justiça e da Cidadania, nós temos que fazer um trabalho de comunicação com a sociedade e procurar também, de alguma maneira, trazer, né, uma contribuição em termos de informação, de reflexão, de provocar debates na sociedade. Então nós começamos aí, em primeiro lugar, uma campanha chamando a atenção para a nova legislação de trânsito, e a campanha teve aí a denominação dirigir com responsabilidade a questão de cidadania, né? Anotando que as sanções agora são mais graves para aqueles que praticam crimes, né? Dirigindo alcoolizados ou sob efeitos de outras drogas. Depois lançamos a campanha Mulher Você Pode, que é uma campanha muito interessante. Participaram, inclusive, algumas representantes do Ministério Público, né?
num vídeo que nós escrevemos lá, Mulheres que Defendem Mulheres, né? E aí nós estamos dando um foco importante no combate à violência contra a mulher. E nesse aspecto da campanha Mulher Você Pode, nós divulgamos muitos materiais, inclusive quisemos colocar a posição da mulher como uma mulher empreendedora, como uma mulher que se responsabiliza pela família, né? Fizemos um vídeo muito interessante com as 3 moças que trabalham na Copa, lá da secretaria, e que tem uma história de vida muito bonita, né? Elas lutando, trabalhando, nós pusemos lá mulheres guerreiras que cuidam não só dos filhos, mas dos netos, e são o esteio da família, trabalham para a subsistência das famílias. Então nós temos isso aí, são os exemplos de tantas mulheres aí, né, empoderadas que nós conhecemos, né, que lutam com sacrifício, né, para manter a família unida. Depois fizemos um outro vídeo tratando mais especificamente da violência contra a mulher, né, e a Luísa Brunet deu um depoimento muito forte, muito importante, né, mostrando a necessidade de combatermos esse mal. Aliás, quando estivemos no tribunal, nós trabalhamos lá uma campanha comemorando os 10 anos da Lei Maria da Penha. E o nosso mote era dizer, olha, mulher, rompa o silêncio, você não está sozinha, né? E aí, junto com o Ministério Público, com a Defensoria, né, fizemos um trabalho de apoio às mulheres. Retomamos, então, esse trabalho agora na Secretaria da Justiça. Essa campanha Mulher Você Pode, teve aí também um artigo publicado em jornais de grande circulação. Então nós fizemos um trabalho importante que continua. Essa é uma campanha permanente que nós não podemos deixar de lado. E agora, mais recentemente, lançamos uma campanha contra a intolerância religiosa, né? Nós colocando lá a necessidade de uma cultura de paz e de respeito às diversas religiões que nós temos. Lá nós temos na Secretaria, como eu mencionei, o Fórum Interreligioso, né? E várias ações nós vamos desenvolver para mostrar que nós temos que ter essa preservação da liberdade de crença, liberdade de culto, as religiões convivendo de forma respeitosa, de forma harmônica, né? E isso tem já tido aí uma repercussão muito boa. E vamos lançar agora, nessa semana próxima, nas escolas, uma campanha contra as drogas, uma campanha que nós chamamos de São Paulo contra as drogas, que vamos levar aos jovens uma reflexão, né, sobre a questão do uso, do consumo de drogas, né, os seus efeitos, o malefício que evidentemente decorre dessa utilização, mas é um trabalho interessante, retomando aquilo que nós tivemos no passado, né, em escolas públicas, provocando debates, reflexões, né, e fazer com que, dessa forma também, a gente possa alertar aqueles que têm na família ou têm até no próprio ambiente escolar pessoas consumindo droga, né, para até encaminhar essas pessoas para terem o devido apoio, né, um apoio tanto no aspecto psicológico, como também no aspecto até de recuperação da saúde. Então nós temos aí essas campanhas, depois vamos fazer uma campanha relacionada à família, uma outra campanha para a prevenção da gravidez na adolescência. Então temos aí vários projetos importantes, um outro projeto de cidadania e ética nas escolas, e isso estamos fazendo em parceria com diversas secretarias, Secretaria da Educação, Desenvolvimento Social, Secretaria da Segurança Pública. Então é um trabalho, né, que envolve todos os segmentos do governo, né, e isso é uma coisa interessante que nós estamos trabalhando lá no governo João Dória, de forma integrada, secretarias, a gente tem lá secretários muito experientes, secretários muito competentes, muitos jovens que estão agora participando até pela primeira vez, né, da administração pública, e isso nos anima, porque até eu digo sempre que nós, a cada reunião de todos os secretários, que ocorrem essas reuniões toda semana, nós aprendemos muito, né, e vamos evoluindo também para desenvolver melhor o nosso trabalho na Secretaria da Justiça e da Cidadania. Na promotoria, aqui no Ministério Público, a sociedade ela vem pessoalmente, tem também a ouvidoria. Como é que funciona a demanda da sociedade com a Secretaria da Justiça? Como é que funciona esse canal de comunicação? Olha, a Secretaria também tem a sua ouvidoria, né? Uma ouvidoria, inclusive, que depois recebe até denúncias, né? Por exemplo, denúncias que envolvem
preconceito racial, que envolve homofobia, né, que envolve intolerância religiosa, e essas denúncias, na verdade, são recebidas pela nossa ouvidoria. Temos, inclusive, no próprio site os canais de acesso para denúncias, né, dessas violações, e a partir daí nós temos um trabalho de encaminhamento para o próprio Ministério Público tomar determinadas medidas, mas nós também temos, no âmbito da homofobia e do preconceito racial, processos administrativos que são previstos em lei, que são instaurados no âmbito da Secretaria, que levam a punições administrativas, multas expressivas previstas em lei e, eventualmente, uma situação mais leve, menos grave, advertência, mas temos lá vários mecanismos para trabalharmos a partir dessas denúncias com, de alguma maneira, uma repressão dessas práticas. E temos lá também, né, aí mesmo já no âmbito da ouvidoria, uma equipe para fazer mediação, conciliação, né, para resolvermos esses conflitos que às vezes ocorrem no ambiente de trabalho, às vezes ocorrem na própria divulgação de mídias aí, né, nas redes sociais, ou mesmo na grande imprensa. Então, nós temos esse trabalho também de procurar resgatar, né, esses valores, esses princípios que são fundamentais para uma boa convivência em sociedade. Muito bem, vamos falar então um pouquinho mais de Ministério Público. Gostaria que o senhor falasse sobre o papel do Ministério Público. Olha, cada vez mais relevante, né? Eu, como disse, né, estive no Ministério Público antes da Constituição de 88. A Constituição de 88 revolucionou várias instituições e trouxe para o Ministério Público novas atribuições importantes, né? Principalmente na área civil. Hoje a gente vê o papel fundamental do Ministério Público atuando aqui no Estado de São Paulo para reprimir a improbidade administrativa, os delitos contra a administração pública, a luta contra a criminalidade violenta, né? O papel fundamental do Ministério Público, inclusive o papel de inteligência para reprimirmos aí as ações de organizações criminosas, né, que estão cada vez mais aí, né, com força aí, e essa força nós temos visto que vai diminuindo à medida que nós vamos avançando no trabalho de inteligência, no trabalho de repressão a essas organizações, em conjunto com o judiciário e as nossas polícias. Então, é um trabalho, né, importantíssimo, fundamental, né, que o Ministério Público desenvolve. E em várias áreas, na área da infância e da juventude, a gente vê lá na Fundação Casa, que eu estou acumulando lá a presidência, a importância do trabalho do Ministério Público, não só na questão dos atos infracionais, dos menores envolvidos em atos infracionais, mas também dos menores em situação de vulnerabilidade, né, por conta até de abandono, de desagregação familiar. Então, hoje a gente identifica, né, o promotor de justiça, o procurador de justiça, atuando em muitas e muitas frentes, né? E na área eleitoral, né? Na área ambiental, na área de proteção ao consumidor. Então, é por isso que hoje o Ministério Público tem um grande reconhecimento na sociedade como uma instituição fundamental e uma instituição respeitada, com muita credibilidade, né? Isso, logicamente, também reflete aí nos demais segmentos da nossa justiça. Bom, o senhor na Secretaria da Justiça, o senhor trabalha com Defensoria, Magistratura, Ministério Público, com o Executivo. Eu gostaria que o senhor falasse da união entre essas instituições, da importância da união entre as instituições. Na verdade, a gente tem que sempre trabalhar de forma integrada. Isso eu sempre coloquei desde o tempo que estava na magistratura, né? na associação e depois nos órgãos diretivos do tribunal. Acho que essa integração é fundamental, porque o que a gente identifica é que uma instituição depende da outra, né? Nós temos, inclusive, aí trazer junto as polícias, né? Trazemos junto a Procuradoria do Estado. Essas instituições todas, no segmento da justiça, têm que trabalhar integradas para que nós alcancemos resultados positivos em prol da sociedade. Nós não podemos trabalhar de forma isolada. E quando eu estive na presidência do tribunal, nós sempre procuramos criar uma
um trabalho de diálogo permanente, né? Tínhamos um contato permanente com o Procurador-Geral de Justiça, né? Tínhamos um contato permanente com o Executivo, com os secretários, com o governador, tínhamos um trabalho direto com a Procuradoria-Geral do Estado, tínhamos lá também contato permanente com a Defensoria Pública, e esse trabalho todo de união, né, faz toda a diferença, né? Nós sentimos que a Justiça, nos últimos anos aqui no Estado de São Paulo, ela se estruturou melhor, está ganhando cada vez mais produtividade, né? Está ganhando cada vez mais credibilidade da sociedade, né? Porque nós estamos procurando melhorar o serviço judiciário, melhorar os canais de comunicação com a sociedade, e isso não fazemos isoladamente, nem a magistratura, nem o Ministério Público, nem a Defensoria, né? Os outros poderes também têm que estar convergindo conosco, e aí também é uma coisa que é importante colocar, o trabalho que a gente tem que fazer, né? Tanto na magistratura como no Ministério Público, junto ao legislativo estadual, legislativo municipal e legislativo federal, tá? Esse é um trabalho fundamental. Eu, quando estive na associação e na presidência do tribunal, nós tínhamos um trabalho de integração permanente também com o legislativo, no âmbito das três esferas da federação. Então, acho que isso é fundamental. E eu vejo aqui, né, o trabalho da PMP, né, está aí atuando firme agora, né, para corrigir alguns rumos da reforma da Previdência, atuando aí para que a gente não tenha legislações que possam, de alguma maneira, enfraquecer os segmentos de justiça que nós temos, né? Então, esse trabalho de integração é fundamental, integração das carreiras jurídicas, integração dos poderes, né? E essa integração refletindo num resultado mais positivo para a sociedade. Bom, agora para encerrar, nós estamos aqui na sede executiva da Associação Paulista do Ministério Público. O senhor foi recebido aqui pelo nosso presidente e demais diretores e deu início aqui ao programa PMP e Sociedade para divulgar os assuntos tanto do Ministério Público quanto da pasta para a sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse, então, da importância da PMP em desenvolver esse trabalho. Olha, eu tenho aqui um grande apreço pelos nossos dirigentes aqui da PMP, todos aqui são amigos, as pessoas que a gente estima, que a gente admira, porque são pessoas que fazem a diferença, não estão só nas suas mesas de trabalho, exercendo as valiosas, né, ações da promotoria, mas estão aí num plus, né? Estão preocupados também, né, em ser alguém que está lá fazendo a diferença no executivo, no legislativo, para que a gente possa, de alguma maneira, fortalecer as nossas instituições, trazer melhores condições de trabalho. Então, eu acho que essa atuação que a gente identifica aqui da PMP, tem hoje uma grande estrutura, tive a oportunidade de percorrer, né, aqui os diversos departamentos da associação, e a gente vê que é uma estrutura bem montada, uma estrutura enxuta, mas uma estrutura que atende, né, toda a categoria e faz um trabalho de apoio, né, aos nossos promotores e procuradores de justiça. Eu acho que esse papel da nossa associação e essa integração que a nossa associação aqui do Ministério Público tem com os outros segmentos, com os outros poderes, isso é fundamental, né? E nós vamos estar lá na Secretaria da Justiça, sempre à disposição da diretoria da PMP, sempre à disposição também do nosso Procurador-Geral de Justiça, para que a gente possa trabalhar juntos, né, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos que trabalhar para reduzir as desigualdades, trabalhar para a conscientização das pessoas de valores, de princípios, né? A gente vê aquele episódio triste de Suzano, né, onde nós tivemos aquele massacre, justamente porque estão faltando valores, princípios, né? E a gente então, no âmbito da nossa atuação, seja no executivo, seja no legislativo, seja no âmbito do judiciário, né, e aqui do Ministério Público, nós temos que trabalhar para que essas situações aí que nós identificamos aí, né, valores sendo de alguma maneira desconsiderados, né, a gente precisa trabalhar para que isso seja de alguma maneira
evitado, que a gente possa, de alguma maneira, fazer a diferença também, trazendo para a sociedade uma situação cada vez de paz social, porque o nosso trabalho é justamente promover a paz social, né? Alcançar essa paz social e, com isso, de alguma maneira, repercutir numa qualidade de vida melhor para as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Doutor Paulo, em nome de toda a diretoria, eu agradeço muitíssimo a nossa entrevista. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui, né? E estar tendo a oportunidade de conversar com vocês aqui do setor de comunicação e ter a oportunidade de conversar com os nossos dirigentes da associação, com os nossos promotores, procuradores de justiça e dizer que nós estamos lá na Secretaria da Justiça à disposição sempre, trabalhar para que a gente de forma integrada venha aí fazer a diferença nessa sociedade.